Nosso próximo convidado aqui para a gente bater um papo, que é o Guilherme Zanin, estrategista aí da Evni. Tudo bom, Guilherme? Boa tarde. E aí, pessoal? Boa tarde. Ô, Guilherme, vamos começar. Acho que a gente está na expectativa aí daqui a pouquinho, 3h30, para a divulgação do FED. Não, né? daqui a 1 minuto. Oi? Menos de 1 minuto, daqui a segundos. 3 horas, né? Eu tô no F5 aqui, ó. Pois é. Então, queria começar por aí. Eu tô no Bloomberg aqui também, esperando. Para essa divulgação, talvez enquanto você comente aí, a gente já tenha os novos dados aí. Acho que assim, primeira coisa que é importante todo mundo entender é que a gente está com um aumento esperado de taxa de juros nos Estados Unidos para controlar a inflação mais alta dos últimos 40 anos. Conforme a gente está acompanhando aqui, né, eles têm uma expectativa de um aumento, principalmente porque o Banco Central precisa dar uma desacelerada na economia. O que a gente vê? Uma inflação recorrente por causa de um problema de supply chain, junto com um preço de commodity elevado e um conflito na Ucrânia que acabou aumentando esse problema. Eu acho que entre os pontos mais relevantes, né, que é esperado um aumento de 0,75%, o mercado, não existe um consenso, porque a gente vê que é necessário um aumento de juros, só que a gente já começa a ver vários sinais, os balanços das empresas estão mostrando isso, de desaceleração da economia. Eu acho que, nesse sentido, o principal fator que as pessoas precisam entender é que subiu 0,75. Subiu 0,75, 2,25, 2,5, já. Perfeito. Então, a gente precisa ver a grande questão que o Banco Central precisa comunicar, e eu até brinco que tem um livro do Gustavo Franco, que se chama Leis Secretas da Economia. E nesse livro ele diz que o 90% do trabalho de um presidente de um banco central é a comunicação e 10% é a mudança nos juros. Então, o que a gente vai esperar? Daqui a meia hora vai ter o comunicado dele, a conversa dele, e a gente vai ver os principais feedbacks do que ele está sentindo da economia. Se a economia estiver desacelerando de forma muito agressiva, talvez ele não precise mais subir os juros tão rápido. Provavelmente ele deve ficar com um discurso mais agressivo contra a inflação. Eles estão preocupados com isso, mais preocupados do que se a economia desacelerar ou se o desemprego subir. Deve ser o tom, mas o que o mercado está querendo decidir será que eles vão precisar mais 0,75 na próxima reunião? Será que vem 0,5 de aumento? Guilherme. Será que o mercado para em 3,5? Olha só, aumentos contínuos na faixa-alvo serão apropriados. Eu entendo como 0,75. Então, o que acontece? A gente vai ter que ouvir o discurso dele para entender qual que é o ponto. Né? Eu acho que o trabalho de uma autoridade monetária, principalmente, é garantir a estabilidade do poder de compra e é ter um discurso mais hawkish ou mais conservador, e depois, se ele precisar, ele muda a sua trajetória. Pelo que a gente está vendo aqui, os primeiros comentários que eu vejo, aqui, ó, Fed, principalmente, né, preocupado com a propagação da inflação e que não está preocupado com o desemprego. Então, olha só, a gente está com o desemprego nos Estados Unidos de 3,6%. Estrutural, a desejável, seria em 4%. Então, se subir um pouco, ainda não é tão ruim. Então, eu acho que a autoridade monetária vai ficar com esse discurso mais forte com relação à questão inflacionária. Só que se a economia desacelerar muito rápido, e é isso que a gente começa a ver na taxa de juros, o mercado está esperando que a economia americana vai desacelerar muito rápido, talvez a autoridade monetária logo ali já tenha que diminuir os juros. E o que a gente está vendo na curva de juros americana, isso é muito legal, eu fiz um relatório recentemente mostrando isso, que ela fez o que a gente chama de uma operação chamada operação borboleta. O que ela é?
no meio da curva de juros, ela inclinou para baixo, aonde diz que já para o meio período já é esperado um corte de juros, porque provavelmente a gente está vendo uma desaceleração rápida da economia. É borboleta. Porque ela fica paralelo 4 reuniões? Ela não cria um bico, não, ela bem, fica de lado, né? Uma janela de 10 anos. Ah, tá, aí tudo bem. Tudo bem, mas eu tô pegando... Era uma janela, estrutura termo da taxa de juros americana. Mas a questão é que essa é uma figura, Cabral sabe bem pelas opções, né? Mas também tem na taxa de juros, que para a taxa de juros ela é recessiva, que mostra que o mercado já está começando a esperar ainda mais uma recessão econômica. E então talvez a gente veja esse 0,75 como um último aumento, ou venha um aumento de 0,5 e vá lá depois a 13,5, depois 0,25, mas é que a gente não tenha aumentos consecutivos de mesma magnitude. Desculpa. Ô Zanin, ontem eu ouvi um termo que eu achei bastante interessante, uma separação entre uma recessão técnica e uma recessão real. Está se falando numa recessão nos Estados Unidos, mas com 3,6% de desemprego, parece que é o fim do mundo, só que o desemprego é muito baixo, né? Será que, eu fico pensando o seguinte, será que não dá para ter uma política de juros mais agressiva para combater a inflação, mesmo que isso leve a uma recessão técnica, mas não numa recessão real, dado que o desemprego ainda está muito baixo? O que você acha dessa visão? Eu concordo, sim, Gani. Vamos lá, primeiro, recessão técnica. E é importante a gente destacar que amanhã vai ter os dados de PIB. Do PIB, perfeito. E a gente já veio com 1,6% de queda no último trimestre, com mais 1% de queda, tecnicamente, é recessão. 2 trimestres negativos são considerados recessão. Como tu falou, recessão técnica porque talvez isso aí seja puramente um efeito de curto prazo, onde a gente teve uma recuperação em V, uma recuperação muito rápida, acelerou muito rápido o mercado, a gente ainda estava com nível estimulativo, e de repente a gente tem uma contração rápida no mercado para desacelerar a economia, inclusive é um dos objetivos do Banco Central, mas depois a gente fica com uma estrutura mais estável. Eu acho que é interessante a gente lembrar que em 2019, 2018, antes da pandemia, qual que era o cenário base do mercado? Onde que o mercado americano estava? Ele estava em pensar em recessão sem inflação. Não sei se vocês se lembram, mas a gente não tinha inflação no mundo, mas a gente estava com recessão, falta de crescimento. Eu acho que o que preocupa agora é a mesma coisa, só que com inflação. A gente está vendo China vendo uma inflação bem baixa e precisando acelerar e colocando crédito. Brasil com uma inflação elevada, mas que vários componentes já começam a mostrar uma desaceleração. Estados Unidos já se esperava que houvesse desaceleração de inflação. E o que a gente está vendo no balanço é que muitas empresas estão dando descontos. Coca-Cola, McDonald's, Walmart, eles têm essa dinâmica de ser mais deflacionária, desculpa. E aí, nesse sentido, a inflação deveria cair, mas eu acho que o cenário básico que a gente vê para os próximos anos e que a gente vai ficar discutindo, e que o Banco Central americano já está olhando, será que a gente não vai ter uma estagnação econômica, talvez não recessão, mas uma estagnação econômica por mais, com uma inflação elevada, talvez não nos níveis de hoje, a inflação vai desacelerar, mas ela pode ficar ali, persistente, em 2%, 3%, 4%, e a economia estagnada. E aí, nesse sentido, o desemprego que tu falou, que hoje está em 3,6%, ele pode voltar a 4%, eu acho que a autoridade monetária já aceitou que ele vai voltar, inclusive isso já está nas projeções que eu estou vendo aqui do FED, que vai aumentar o desemprego, sim, mas ainda assim, 4% é um juro estrutural bem baixo. A gente tem aqui ainda o comitê dizendo aí que continuará reduzindo suas participações em títulos do Tesouro e dívida de agências e títulos lastreados aí em hipotecas, né, conforme descrito aí nos planos para redução do balanço do FED que foram emitidos em maio. E outro ponto aí que foi a decisão de elevar a taxa aí
de juros em 0,75 aí foi unânime aí no comitê, né, Cabral, Gani? Verdade. Não, deixa eu já aproveitar e emendar uma pergunta para o Zanin, porque o Zanin tocou aí num ponto importante da venda de ativos, né, pelo Fed. Ô Zanin, você que acompanha isso mais de perto, o Fed está conseguindo fazer essa venda de ativos na taxa ou no preço que ele gostaria? Está saindo o negócio? Está sendo dentro do prometido, do esperado? Porque a gente não ouve falar muito sobre isso e fica muito mais no Fed Fund Rate, né? Agora ele está vendendo ou ele não está rolando? Vence e não rola? Não, ele está vendendo. Tá? Eu acho que uma grande discussão que tem no mercado e que a gente está vendo é: será que não, o Fed não está segurando a taxa de juros? Né? Porque ele tem muitos títulos de duração média, né? A próxima ali de 10 anos, 15 anos, é muito mortgage. E aí o que a gente está vendo é exatamente o que eu falei, essa inflexão da curva de juros no meio. Se ele está vendendo títulos, alguém tem que comprar. Está sugando o dinheiro do mercado. E aí a gente já começa a ver essa inclinação que talvez ele esteja pesando muito a mão. E não esteja. O mercado, nesse sentido, está migrando sim para a renda fixa. A gente vê volumes cada vez indo mais para títulos do governo americano. A gente está vendo uma migração de capital indo para os Estados Unidos muito grande. Com o aumento de juros, isso está sendo interessante. Capital europeu, não à toa que eles precisaram aumentar os juros, porque se não tivesse isso, mais recursos iriam migrar ainda da Europa. O euro já está valendo próximo a $1, então já chegou a ficar menos de $1. E a grande discussão é: será que o Fed não está fazendo com que a curva de juros, segurando ela, com que ela não suba mais? Porque muita gente tinha medo, era exatamente isso, que de repente vai demorar para conseguir controlar a inflação, os juros deveria, nesse caso, estruturalmente ficar mais elevado por mais tempo, só que tu tem um player grande forçando para baixo o mercado. Então, assim, a gente não vê problemas nessa movimentação, ele está conseguindo se desfazer o balanço de forma que ele quer. Pelo menos o dado do último relatório do Goldman Sachs que eu li faz uma semana, não houve problemas para fazer essa redução do balanço. Só que o que o pessoal está discutindo é exatamente essa curva de juros, se ela não deveria estar mais alta estruturalmente, e se o Banco Central americano não está colocando ela para baixo de uma forma artificial, né? Eu não sei se foi maio ou junho que a redução foi só vencimento. Ele só deixou vencer. Aí quando viu, bateu 30 bi e acabou. Pode ser. Mas julho eu vi que tinha feito uma venda que era mais agressiva, que era esse relatório do Goldman Sachs. Que não era vencimento, ele estava indo para o mercado vender, fechou. Pode ser. Um outro dado aqui que a gente tem também, né? Oi, desculpa, Guilherme, pode continuar. Não, assim, eu acho que a grande discussão nesse sentido é que, ok, a redução do balanço é algo necessário para reduzir a alavancagem, mas o principal é com relação a realmente a curva de juros e a inflação, se ela vai persistir por mais tempo ou não, né? Porque se a gente fica com uma inflação elevada, a economia, a partir de amanhã, oficialmente entrando em uma recessão, por causa de 2 PIBs negativos, daqui a pouco, será que ele não pensa em parar de reduzir esse balanço? Porque a economia está desacelerando muito. Eu acho que o que a gente vai sentir daqui a 17 minutos é isso, qual que é o discurso dele. O Banco Central tem que ser mais hawkish, tem que ser mais agressivo, mas daqui a pouco ele já começa a dar sinais de que ele está vendo os balanços de resultado agora e está vendo que não está tão bom assim para a economia americana, não. Ô Zanin, qual que é a tua projeção, sua percepção? Amanhã vem outra variação negativa do PIB e caso isso aconteça, o quanto que isso você acha que já está no preço? Se vier mesmo essa variação negativa, a gente pode ter aí uma grande queda na Bolsa Americana? Assim, o mercado já precifica, a gente já tem vários casos com a projeção, praticamente unânime isso, todos os resultados que a gente vê são negativos.
Os balanços, quando a gente tira commodities, na verdade os balanços já estão em desaceleração franca. Tá? A gente vê as empresas ali, algumas, por exemplo, Coca-Cola, Mondelez, conseguindo passar preços, mas diminuindo margens, mesmo com aumento de preço. Elas estão precisando fazer promoções, e eu acho que aí tem uma dinâmica americana que é bem diferente do Brasil, né? O Brasil aumenta o preço e depois ele estagna, ele não cai. Nos Estados Unidos é muito raro aumentar preço, e quando aumenta o preço já vem o pessoal fazendo uma promoção, o que mostra como a economia é desinflacionária, além de ter bastante tecnologia. Então eu acho que nesse sentido a forma dinâmica econômica tende a fazer o mercado a competir mais, a fazer os preços baixarem, por isso que eu acredito que a inflação vai desacelerar. E aí, nesse sentido, por mais que a economia desacelera, o PIB vem a desacelerar, as empresas já começam a se adaptar para um trimestre um pouco melhor. Tem que lembrar que o segundo trimestre é sempre ruim, tá? Sazonalmente é um momento que a gente vê menos demanda, menos crescimento, menos oportunidade no mercado. Deixa eu fazer uma pergunta. Freeway deu um recado, eu fiz já até essa pergunta para mais de uma pessoa que passou aqui. Freeway deu recado essa semana que o gato que estava no telhado subiu o irmão, o primo e o vizinho. Tem um grupinho de gato lá no telhado, em cima da Freeway. Fala, ó, não consigo vender roupa e não consigo vender eletrônico. Tá complicado. Quantos freeways nós podemos ainda ter nesse resultado de segundo tri que pode assustar o mercado? Vocês acreditam em várias? O que o mundo está falando aí? Então, a gente hoje para amanhã ainda tem resultado grande das Big Techs Apple e Amazon. Acho que a Amazon é uma proxy interessante, apesar de Walmart ter saído um guidance, nem saiu o resultado, saiu o guidance que eles vão diminuir a expectativa. Mas eu acho que tanto a Amazon como a Walmart, o mercado já precificou uma expectativa negativa, mas é bom a gente entender como é que está o consumo e como é que está a demanda. O que a gente vê, que nem tu falou, né? O gato subiu no telhado no sentido de o quê? De a demanda por eletrônicos já reduziu totalmente com relação a serviços. E aí, nesse exemplo, a Coca-Cola, ela tem boa parte das vendas dela são, por exemplo, para restaurantes. E ela veio com vendas acima do esperado. Isso quer dizer o quê? Os restaurantes, apesar de diversos terem fechado, apesar de diversas empresas terem reduzido a sua demanda, a gente vê que esse setor, na verdade, pelo consumo de Coca-Cola, está pujante e está mais forte até do que a empresa esperava. Então, eu acho que essa mudança de produtos para serviços está sendo a chave do momento. E tem um outro que eu até postei outro dia nas minhas redes sociais, que foi bem legal, que foi perguntado para os CEOs qual que é o objetivo deles, o que eles esperam para as empresas nos próximos meses. E a gente teve uma mudança tectônica de CAPEX, ou investimentos, para reforçar balanço. Então, hoje a gente está vendo as empresas buscarem reforçar balanço, seja, por exemplo, através de demissão de pessoas, seja através de redução de custos, mas o principal objetivo agora das companhias não é investir, e sim melhorar a eficiência. Eu até brinco, né? Faço uma alusão a bebidas. É hora de menos espuma e mais conteúdo. É hora das empresas apresentarem resultado e terem menos discurso. E aí, nesse sentido, as vendas vão diminuir. Porque se as empresas vão parar de investir, de comprar novos maquinários, se o objetivo agora é, que nem a gente fala, antiga estratégia alemã, né, de cortar o custo na unha, né, quer dizer, olhar custo que nem unha, está cortando toda hora, eu acho que isso é outro sinal de que a gente não vai ver bens duráveis crescendo de novo, pelo menos por um bom tempo. Inclusive, hoje foi dia de balanços importantes, né? Entre eles aí Coca-Cola, Microsoft, Google, Visa, também Mondelez, né? Chocolates, McDonald's, todos esses saindo hoje, né, Guilherme? Isso, acho que um grande destaque, outro, que é uma proxy legal de economia, é o Google.
onde a receita anual cresceu 13%, mas tinha crescido 64%, então houve uma redução quando a gente olha trimestre a trimestre. E aí isso é importante porque mostra o quê? As empresas estão reduzindo os seus gastos em marketing. Isso é técnico e, de novo, isso é reforçar balanço, e isso também significa menos venda. Então, menos gasto, menos venda, um reforço de balanço. Então, eu acho que a palavra do momento, é estabilização financeira, geração de caixa, e isso se reflete num cenário de aumento de juros também, num cenário mais recessivo, as pessoas contraindo, reduzindo custos, o sentimento do consumidor baixa, o Banco Central querendo fazer com que as pessoas gastem menos, a poupança americana que estava elevada já está reduzindo bastante, o crédito, o resultado dos bancos mostrou que as empresas estão pegando crédito, sim. Eu acho que o risco de inadimplência ainda está baixo e a economia não está mal, mas a gente claramente já vê uma desaceleração em praticamente todos os setores. E isso a gente fala de banco, tecnologia, consumo, varejo, de todas as formas. Ô Zanin, se tirasse, você tem algum, não sei se você tem algum estudo disso, mas enfim, mas se tirasse as grandes de tecnologia do S&P 500, o quanto que estaria essa queda? Minha pergunta é, o quanto que essas grandes estão influenciando o S&P 500? Porque durante a recuperação Bastante. em V, elas que lideraram, aquela alta explosiva, E elas são algumas das que estabilizam mais a 500, se a gente parar para pensar, Esse ano o Google está caindo aí aproximadamente 20%, está em linha com o índice, Apple um pouco menos, Amazon um pouco mais, mas a gente nota que o índice está próximo das grandes empresas de tecnologia. E aí a gente está vendo, na verdade, assim, eu não tenho exatamente a quantos pontos estaria, mas a gente tem uma expectativa de PI. E aí a gente pega o PI da Bolsa hoje, que está em 16, 17 vezes, se tirasse as Big Techs, ele estaria em 14. Então, assim, elas claramente estão puxando para cima, elas ainda estão segurando o índice, porque ele estaria bem pior. O que a gente tem alguns destaques interessantes, até foi comentado antes, Paul Mondelez saiu o resultado, Coca-Cola, a gente está vendo claramente o shift entre de momentum para value investing, empresas como Coca-Cola estão negociando a 30 vezes PI, que é preço-lucro, enquanto o Google, que cresce 13% ao ano, num ano que está sendo ruim agora, está negociando a 20 vezes PI. Então, mesmo empresas que crescem, mesmo empresas de tecnologias que têm um potencial grande, já estão negociando a valores menores que empresas mais tradicionais. Só que as empresas que são estáveis e que têm uma geração de fluxo de caixa, que tem um balanço sólido. Então, outro exemplo mesmo, além da Coca-Cola, a própria Walmart, McDonald's, todas essas empresas que estão estáveis, estão tendo uma performance bem acima do S&P 500. Em compensação, tecnologia, a gente vê empresas como Peloton caindo 90%, Coinbase caindo 80%. A gente tem diversas grandes promessas da Bolsa dos últimos anos, caindo quase 3/4 para mais, e não estão puxando tanto o índice. Por quê? Porque as Big Techs estão segurando elas e um pouco de value investing está segurando esse índice. Maravilha. Perfeito. Bom, Zanin sabe tudo, hein? O mito. Ele teve um bom professor também. Verdade. Teve aula com quem? Com o Zeca? Com quem? Eu tive, o professor Carvalho me ensinou renda fixa ali. Nada, toda a marcação a mercado que eu faço aqui, eu lembro daquelas aulas dele lá, direitinho. Pô, e hoje eu dou aula e é online ainda. Esse curso não sei se volta mais para presencial. Eu dou aula nessa turma, Cabral, equivalente à turma sua hoje à noite. Ô Zanin, eu tô numa campanha aí, Cabral, você que é um professor raiz também, de, pelo amor de Deus, volte os cursos presenciais. Alguns eu acho que não voltam mais não. Pelo amor de Deus. Porque facilitou muito o Brasil inteiro estar em sala.
Então, Mas mas eu presencial sei- é muito mais legal. Se o Cabral tiver uma aula presencial, eu vou. O curso online, eu prefiro ficar perguntando aqui na BMC, é mais fácil. Tá certo, então, Guilherme, queria agradecer então sua participação mais uma vez aqui com a gente. Guilherme Zanin, estrategista aí da Avenue, obrigado pela participação mais uma vez. Um abraço para você. Imagina, obrigado, valeu.